noite, malta. Bem-vindo aqui ao primeiro episódio do Cabano Talks. Eu decidi criar este podcast para podermos conversar de uma forma mais descontraída, para responder às vossas perguntas e também para transmitir as minhas ideias de uma forma assim mais relaxada, sem grandes preocupações. Sejam muito bem-vindos. Espero que possam desfrutar aqui durante esta uma hora aqui comigo. E vamos então começar. Hoje, no primeiro episódio, vamos falar do tema do momento, que são as eleições americanas, que anda meio mundo, ou se calhar 80% do mundo, com medo do que poderá ser o futuro. E também queria trazer-vos aqui dicas e sugestões para vocês alcançarem os 100 mil euros. Eu escrevi aqui um post há uns tempos atrás sobre como alcançar os 100 mil euros, um passo a passo. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre este post e dar-vos assim algumas luzes para que vocês possam também aprender algo e tentarem chegar aos 100 mil euros. Porque 100 mil euros? Porquê 100 mil euros? Porque 100 mil euros tu tens ali mais ou menos uma almofada confortável para poder viver uma vida mais ou menos tranquila, sem grandes preocupações. Vamos então falar sobre as eleições americanas. Antes disso, eu tenho aqui um CD, um álbum de um amigo meu, que ele faz parceria, ele chama-se Lógico. Podem pesquisar nas redes sociais, Lógico Rap. Se tu gostas de hip-hop, se gostas de rap, se gostas de umas músicas de estilo mais chill, este CD é magnífico. É português, certo? Mas tem aqui uns toques americanos muito, muito, muito interessantes. Já para não falar que as letras são magníficas. Por isso, ele não me está a pagar para fazer isso. Aliás, em pleno 2024 que nós estamos, já ninguém compra CDs, mas eu por acaso comprei porque eu gostei tanto deste CD que decidi comprar o CD. Por isso, contactem o Lógico ou o Zouk, MC Zouk, que é o parceiro dele, e acho que não perdem nada em ouvir. Tem algumas músicas no YouTube também, se quiserem dar uma vista de olhos. E vamos então falar das eleições americanas. Eu por acaso não gosto muito de falar. Eu já escrevi aqui um post ontem sobre o Donald Trump. O post chama-se "Será o fim da humanidade?" E eu exponho mais ou menos a minha opinião sobre o Trump e sobre as eleições. Mas eu queria começar essa conversa da seguinte forma. Um dia dessa semana que se passou, eu estava a assistir uma série no National Geographic sobre, acho que a série chama-se Fugas da Prisão. E como o nome indica, essa série conta a história de prisioneiros que, digamos que, criam planos de fuga. Ora, numa dessas séries eu estava a assistir e obviamente que isto são prisioneiros que estão em prisões de alta segurança. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas extremamente perigosas, são, digamos, assassinos, são estrupadores, são a pior raça que podes imaginar em termos de criminalidade. Eu dei por mim, numa destes episódios, a torcer para que aquele recluso que estava a tentar escapar da cadeia não fosse pego pela polícia, ou que ninguém descobrisse que ele estava a escapar, porque a forma como aquela série está feita, tu, mesmo sendo uma boa pessoa, tu dás por ti a apoiar o recluso. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, o que é que eu quero dizer com isso? Tu tens que ter muito, mas muito cuidado com aquilo que tu ouves na televisão. E tens que ter muito, muito cuidado para que as pessoas usam a tua falta de pensamento para te colocarem coisas na cabeça. Tu tens de ser capaz de pensar por ti próprio. Tens de ser capaz de procurar as respostas por ti próprio, porque senão alguém vai se aproveitar disso e vai vai plantar aquilo que quiser na tua mente e na tua cabeça. E uma coisa é certa, meus amigos. No último dia, ontem,
eu estava a ler muitos comentários no Twitter, no X, e em outras plataformas, Facebook, Instagram, e mesmo falando com amigos meus, eu notei que há um clima de pânico entre as pessoas, um clima assustador. Parece que agora vai haver uma terceira guerra mundial, parece que agora o mundo vai acabar. E eu quero dizer uma coisa, não vou dar aqui a minha opinião sobre as eleições concretamente, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. As televisões vivem, acima de tudo, instalando o medo e o pânico. Certo? O medo e o pânico. Tudo o que dá nas notícias tem que ter uma semente de medo e pânico. Senão as televisões não sobrevivem. A única coisa que faz-te ligar a televisão e que fiques vidrado para a televisão é se tiver alguma coisa relacionada com o medo e com o pânico. Porque tu vais querer assistir hoje e amanhã e depois queres sempre saber novidades e isso é uma perda de tempo. Eu coloquei no Instagram do Cabana Legacy, coloquei ontem o seguinte: enquanto 90 ou 80% das pessoas estavam ocupadas ontem a falar mal do Trump, eu estava no mercado de trading a ver todas as ações a subir, a ver as criptomoedas a subir e estava a aproveitar o momento para tentar fazer algum dinheiro. E eu fiz realmente algum dinheiro ontem. Por isso, meus amigos, é assim. O conselho que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: se vocês estiverem à espera que um político ganhe as eleições para vos salvar a vida, isso nunca vai acontecer. Vocês têm que se focar em vocês próprios. Isso é certo e claro como é água. Vocês têm que se focar em vocês próprios. Se vocês estiverem sempre à espera de que algum político venha e vos pegue o colo e vos carregue para o resto da vida, isso nunca vai acontecer. E agora, digam uma coisa: aquelas pessoas que não gostam do Trump vão ficar 4 anos paradas, a chorar, a vitimizar-se. Pessoal, se vocês quiserem saber a minha opinião certo sobre mais aprofundada sobre o tema das eleições, eu tenho eu escrevi um post ontem: Donald Trump será o fim da humanidade? Com ponto de interrogação, e vocês podem ver que eu falo aqui sobre alguns temas relacionados com a forma de falar do Trump, porque é que a Europa, o Trump é mal visto na Europa, o seu estilo de comunicação, a sua política de imigração, e depois falo aqui sobre a rota do tráfico. Se calhar é interessante tu leres essa parte aqui também. Falo aqui sobre a pandemia do Covid e também falo sobre políticas ambientais e climáticas. Sabes que mais? Eu vou aqui tocar aqui alguns pontos essenciais sobre este post que eu escrevi ontem. Por exemplo, porque é que a Europa não odeia o Trump? Eu expliquei aqui ontem, neste post, o seguinte: a Europa é como um irmão mais novo que está sempre a fazer a geneira. E os Estados Unidos têm sido para a Europa uma espécie de um irmão mais velho. Ou seja, sempre que a Europa faz a geneira, sempre que a Europa está em perigo, o irmão mais velho chega-se à frente para proteger a Europa. Isto é o que a América faz constantemente, certo? Ou seja, em termos bélicos, em termos daquilo que é a NATO, o que é que acontece? Os países europeus não querem investir em armas, por exemplo, não querem investir em defesa, mas esperam que os Estados Unidos invista por eles. Ora, o que é que acontece? Acontece que se tiveres um irmão mais novo que está sempre constantemente a meter-se em problemas, chega um ponto que tu dizes: não, tu agora tens que aprender por ti a proteger-te, porque eu, como irmão mais velho, não posso estar sempre a proteger-te, principalmente quando estás sempre a cometer as neiras, principalmente quando tu não queres aprender a defender-te a ti próprio, certo? Ora, o que o Trump propõe aqui, basicamente, é dizer: eu vou deixar de investir tanto em defesa porque vocês também não investem em defesa. E se querem saber a verdade, por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma coisa que já devia estar resolvida pelos próprios europeus e não esperar que o Trump ou a Kamala ou os Estados Unidos, digamos assim, venham defender a Europa, venham defender a Ucrânia. Não. A Ucrânia faz parte de uma coisa chamada União Europeia, faz parte de uma coisa chamada a NATO, em que também estão os Estados Unidos incluídos, mas está muitos outros países incluídos nestas coisas. Ou seja, porque é que tem que ser os Estados Unidos a investir em defesa e em tudo isso, sendo que nem sequer
os Estados Unidos nem sequer está a correr perigo com aquela guerra, certo? Ora, pá, o que acontece, na minha opinião, é que a Europa está a relaxar demais, estão a criar políticas desde há muito tempo que não estão a resolver praticamente nada, os europeus estão cada vez mais pobres, cada vez temos mais problemas e depois estamos à espera que os Estados Unidos venham cá resolver as nossas questões. Pá, não faz sentido nenhum. E por isso, o que é que isso vai acontecer? Como o Trump vai cortar, digamos, as coisas aqui para a Europa e para a União Europeia e para a NATO, os europeus estão borrados de medo porque a maior parte deles vai deixar de ter, digamos, o cheque. E isso vai abalar muitas pessoas. E obviamente vai abalar nós também, porque ao fim e ao cabo quem sofre com essas coisas são as pessoas. Agora, pá, não vai ser uma catástrofe. Se for uma catástrofe, é por incompetência dos membros da União Europeia. Não temos mais, não pensem que a incompetência é de Donald Trump. Como eu disse, se tens um irmão mais novo, que já vai fazer 18 anos, mas continua sem terem problemas, tens que aprender por ti próprio, sabes? Já tiveste tempo suficiente para aprender, não quiseste aprender, quiseste sempre depender dos outros, e agora, lixas-te, como se costuma dizer, mas às vezes nós precisamos de passar por essas situações para podermos crescer como sociedade, e eu penso que isso vai ser, no futuro, pode haver aí uma quebra enorme, mas a longo prazo vai ser bom para a Europa. Penso que vai fazer a Europa crescer e amadurecer, principalmente. Isso é uma das primeiras coisas que eu gostava de falar acerca e tiro da cabeça essa coisa de Terceira Guerra Mundial. Isso é uma coisa que sempre se fala quando o Putin encontra-se com o Trump há uma Terceira Guerra Mundial, o Barack Obama quando vai em Israel. Vai sempre haver uma Terceira Guerra Mundial em todos os jornais, todos os dias, por isso, não. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre a política de imigração. Ora, muitas pessoas, isso acontece também em Portugal, muitas pessoas, o que eu não gosto, o que me afeta muito, e isto toca-me, digamos, não digo pessoalmente, mas toca-me bastante, que é, não vale tudo para ganhar as eleições. E há muitas mentiras que se diz, principalmente por parte dos jornalistas portugueses, que é uma autêntica mentira. Quando o Trump diz, por exemplo, que vai fazer uma deportação em massa de imigrantes, ele está único e exclusivamente a falar de imigrantes ilegais, certo? E a mensagem que passa em muitos meios de comunicação é que vai deportar imigrantes legais que já estão lá a viver há 20 anos. Não é nada disso, certo? Não é nada disso. O próprio Trump, no seu discurso após a vitória, durante a vitória, ele disse: nós queremos os imigrantes aqui, mas nós queremos os imigrantes legais. E faz todo o sentido que os imigrantes sejam legais. Eu dou sempre esse exemplo contigo, eu dou sempre esse exemplo, que é, tu vais fazer uma viagem, certo? Tu passas pela segurança no aeroporto, eles revistam a tua mala, eles passam o teu detector de metais para o teu corpo, o detector de metais apita, tu mostras o cinto, está tudo bem. Entras dentro do avião, antes de entrar dentro do avião, mostras o teu mostras o teu cartão de cidadão, ou então mostras o teu passaporte, certo? E depois, sentas dentro do avião e ao teu lado tens um passageiro que não passou pela segurança, não passou pelo detector de metais e não mostrou o passaporte. A pergunta que eu te faço é, tu vais te sentir seguro ao lado dessa pessoa? Não vais. E o que nós temos que perceber é isso. Existem muitos imigrantes ilegais que o governo não sabe praticamente nada sobre eles. E isto é perigoso, amigos. Isto é perigoso. Não é uma questão de não podes viver aqui. É uma questão de podes viver aqui nos Estados Unidos, mas faz os papéis e torna-te legal. Não faz sentido nenhum eu estar a pagar impostos, eu estar a pagar taxas. Digamos, eu recebo o meu salário, vamos supor 1000 euros, e desconto 200 euros para o governo, para a segurança social, e depois tem ao meu lado um colega meu que faz as mesmas coisas, mas não desconta. Certo? E isso traz muitos problemas para a sociedade, que as pessoas não têm noção. Mas, atenção, isto é apenas uma pequena parte do problema, porque
o tema de imigração é muito discutido nos Estados Unidos por uma razão muito simples. É porque aqueles imigrantes passam por uma coisa que eles atravessam aquilo que é a rota do tráfico. Eles atravessam a rota do tráfico. Aquilo são pessoas que vêm, podem ser pessoas boas ou podem não ser, certo? Não vou estar aqui a discutir, são seres humanos, mas a verdade é que eles passam pelo México, certo? Que é o principal caminho para drogas como cocaína, heroína e até fentanil, certo? Eles passam por esses caminhos, eles vêm desses caminhos. Colômbia, maior produtor mundial de cocaína. E Venezuela, que também é um ponto de passagem estratégico, principalmente pela falta de controle nas fronteiras. Ou seja, estas pessoas, estes imigrantes, que estão a atravessar estas fronteiras, correm muito perigo, porque eles passam por zonas muito perigosas. E muitas vezes, eles podem, se não tivermos o controle das fronteiras, eles vão trazer todo tipo de drogas para os Estados Unidos e vão destruir a sociedade por completo. Não há controle nenhum, certo? Não há controle nenhum. E uma vez quando a droga entra, é muito difícil de tu tirares a droga do país, certo? Por isso, mais vale prevenir do que remediar. E agora é o seguinte, se o Trump quer, digamos, controlar as fronteiras, e se tu já sabes agora disso, diz-me uma coisa, por que razão é que outros partidos querem deixar a fronteira aberta e deixar entrar pessoas ilegais, pessoas que trazem droga, pessoas que podem acabar com a sociedade, pessoas que não pagam taxas? Diz-me porquê. Tens que pensar para a tua cabeça, amigo. E depois aqui outro assunto importante, que é sobre a políticas ambientais e climáticas. Eu sou uma pessoa que, obviamente, e eu penso que tu também és, uma pessoa que gosta de viver num mundo mais limpo, num mundo tratar bem do nosso planeta, digamos assim. Água limpa, jardins verdes e cheios de vida e respirar ar puro. Isto é certo. Eu não vou muito alargar sobre este assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O plástico é algo que é um problema para os climáticos. O plástico está a poluir o ambiente de uma forma astronómica. E, de facto, está. Agora, é o seguinte. Estas medidas ambientais e climáticas nada mais são do que impor taxas para as pessoas pagarem. Eu dou-te um exemplo muito simples, que é, há uns tempos atrás, os sacos de plástico eram grátis, digamos assim. Tu precisavas de um saco de plástico e o supermercado, ou o mercado onde tu estavas, dava-te o saco de plástico. Entretanto, apareceu aí uma medida que o plástico estava a poluir o ambiente, e então o que é que se fez? Passou-se a pagar o saco de plástico. E a minha pergunta é a seguinte. Eu, se tiver um saco de plástico grátis, ele polui o ambiente. Mas se eu pagar, ele já deixa de poluir o ambiente. Não faz sentido nenhum. Ou seja, se vocês é assim, temos de parar de estar aqui a brincar aqui às medidas e salva o planeta, não salva. Se o planeta realmente estiver a passar perigo climático e ambiental, não podemos estar aqui com meias medidas. Não há mais plástico para ninguém. Isso seria uma medida discreta, seria. Acabou-se os sacos de plástico, acabou-se tudo. Vamos inventar aqui outra coisa, sacos de papel, sacos de... A gente já tem tecnologia para tudo. Certo? Por isso, tu se pagas, já podes ter. Como os carros a gasolina e a gasóleo. Tu se tens um carro a gasóleo, é porque não podes comprar um carro elétrico. Não há outra forma de ver as coisas. E estas medidas digamos, para colocar mais taxas e mais impostos, mas no final de contas não vai resolver nada, certo? Por isso, eu sou, obviamente, um protetor do ambiente, mas mostrem medidas que realmente vão ajudar o ambiente e não apenas estar aí, se eu pagar, o ambiente não é poluído. Mas se eu não pagar, o ambiente já é poluído. Não, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. E penso que é só. Pronto, depois tem aqui mais algumas coisas que podes dar aqui uma vista de olhos.
E eu agora vou fazer aqui uma pausa, certo? E já volto para falarmos aqui sobre como fazer 100 mil euros, certo?